Oi gente, bem-vindos a mais um Medvoy aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou levar vocês para me acompanharem em uma semana completinha comigo no terceiro semestre da Faculdade de Medicina lá na UFBA, que é a faculdade que eu faço. Eu tô mostrando para vocês aí o início da minha semana, que é na segunda-feira. Eu já começo as segundas com aula de semiologia médica. Semiologia médica, vocês vão ver que vai estar em toda essa semana, basicamente, porque a gente tá nos conteúdos finais para a prova, né? A gente vai ter a prova semana que vem, inclusive eu vou mostrar tudo para vocês. E aí a gente tá tendo aula de semiologia, finalizando todos os conteúdos. Conteúdo aí a gente estava em sistema respiratório, mas essa semana eu finalizei também sistema cardiovascular. Semana que vem a gente já vai ter a prova, então a gente faz a questão da anamnese, do exame físico, a gente faz o exame físico dos nossos colegas. Aí eu tô mostrando para vocês as anotações que eu faço durante a aula, enquanto a professora vai falando o conteúdo. Aí vocês podem ver, basicamente, minha amiga Isabela fazendo a percussão, né, que é a parte do exame físico do aparelho respiratório, e Júlia, que é minha amiga também, e aí eles estão treinando, aí tá Luvas também, e eles estão treinando basicamente como é que faz a percussão na parte do aparelho respiratório, nesse caso aqui na região posterior do tórax, vendo se o som, que deve ser, né, um som claro pulmonar e tudo mais. A gente aprende, né, com a professora, ela chama um voluntário que se dispõe a ficar na maca para ela fazer, né, a ausculta, a percussão, tudo mais, a inspeção, a palpação. E aí depois a gente faz os nossos colegas, né, para treinar mesmo o exame físico. Depois da aula de semiologia, eu fui descansar um pouquinho e fui revisar meus exames. Um monte de coisa nada a ver. Júlia, o que você achou da aula de semiologia? Muito legal. O que a gente Vários fez na aula? aprendizados. Exatamente. A gente deu um pouco sobre a anamnese do aparelho respiratório e também um pouco de exame físico. Exatamente. A gente fez a percussão. Fez a percussão em Júlia. E foi isso, basicamente, na outra aula que a gente vai ver a ausculta. Agora a gente tá indo almoçar. Eu só Né, posso Bia? dar carona. Estamos indo almoçar no Eu só posso dar ICS. carona a uma de cada vez, Não, mas eu dou carona. Mas compre um carro que eu te apoio a me dar carona. Ah, Bia! É do Pantera Negra. Pantera Negra? Não sei. Acho que é. Ah, do segundo filme. Como assim? Logo depois de almoçar, eu me desloquei pro ICS, que é o Instituto de Ciências da Saúde, com as minhas amigas. A gente ficou lá um pouquinho conversando, enquanto a aula não começava. E aí eu ia ter basicamente aula de anatomia de sistemas 2 e logo depois ia ter aula de bioética. Agora a gente tá indo pra aula de bioética. Bioética, não perco uma aula de bioética. A gente acabou agora a aula de anatomia de sistemas, só que a professora demorou muito pra terminar. Então a gente tá indo agora pra bioética, né não, Matheus? E depois a casa. E assim que terminou a aula de bioética, eu já não tinha mais nada na faculdade pra fazer, né? Nem tinha mais nenhuma aula, e era por volta de umas 4 horas da tarde. Então eu voltei pra casa e aí eu tô mostrando pra vocês, né, o percurso que eu faço no ônibus. Chegando em casa, eu fui estudar um pouquinho sobre a minha apresentação que eu ia fazer e também ensaiar, né, com as meninas da minha apresentação, que a gente ia fazer uma apresentação, um seminário, na verdade, sobre ciclo cardíaco, sobre valvulopatias, estenose mitral, estenose aórtica, tudo mais, insuficiência aórtica e insuficiência mitral. A gente ia fazer um seminário sobre isso e para apresentar no dia seguinte, que era na terça-feira, na aula de fisiologia, né, na aula prática de fisiologia, e aí a gente estava basicamente ajeitando, né, fazendo os ajustes finais. No dia seguinte, eu já tô mostrando pra vocês, eu já cheguei no ICS, estava esperando justamente, né, a professora chegar, né, porque a gente ia entrar pra sala de aula prática, que no caso não é prática, mas basicamente é aula prática, assim, entre aspas, de fisiologia, na verdade.
é onde a professora discute casos clínicos com a gente e, às vezes, na verdade, em um período específico, né, das unidades durante o semestre, a gente faz a apresentação de seminários. A gente já fez esse seminário agora de valvulopatias, né, com ciclo cardíaco, porque a gente estava fazendo, nesse momento, nessa unidade, né, a gente estava estudando o sistema cardiovascular, que, inclusive, eu falei para vocês, né, eu mostrei tudo, basicamente, para vocês nos medvlogs passados, os 2 medvlogs anteriores, que eu tava estudando bastante cardio, estudando cardio pelo Guyton, fazendo muito Anki. E aí, a gente basicamente finalizou, né, essa unidade de cardio com esse seminário e também com a prova que ia ter ainda nessa semana. Passado, então, a apresentação do seminário de ciclo cardíaco e valvulopatias, a gente finalmente ficou livre disso e a gente vai para a aula de novo de fisiologia, só que nesse momento não prática com a nossa turma, mas com a turma inteira, que é a aula de fisiologia teórica mesmo, onde a gente já estava entrando em sistema renal. Depois que a aula terminou, a gente foi, na verdade, para parte de ADM, né? A gente saiu dessa parte do bloco aí do ICS e também da FAMEB, a gente atravessou a rua e a gente foi para a faculdade de administração, e porque lá é muito legalzinho, gente, de estudar, tem essa área verde que eu amo, e tem essas cadeiras, gente, dá pra sentar, dá pra almoçar, dá pra estudar, dá pra conversar, discutir o assunto. E nesse momento eu tava fazendo algumas questões sobre fisiologia, né? Porque a gente ia ter prova, sistema cardiovascular, porque a gente ia ter prova na quinta-feira. Questão de físio e depois eu faço o Anki. Porque se eu fizer o Anki primeiro eu vou gastar energia boa. E é algo que não vai... Eu já tô revisando o Anki várias vezes, entendeu? Então eu vou fazer questão agora. E Anki é mais versátil, eu posso fazer no metrô, no ônibus. E aí, como vocês estavam vendo, eu tava falando, né, com Júlia justamente sobre a minha estratégia de estudo, que aí eu não tinha mais nada pra fazer, né? A gente ia ter, basicamente, esse final da manhã, início da tarde toda, sem ter aula, então tinha que fazer alguma coisa e a gente tinha que estudar. Eu tava falando pra ela que eu primeiro ia fazer as questões, porque era mais importante naquele momento, e o Anki, que eu devia fazer também, só que eu só ia fazer depois, porque é uma coisa mais flexível que dá pra fazer em qualquer outro lugar. E depois que a gente terminou de estudar, a gente terminou de almoçar também, a gente esperou, né, dar o horário da aula e a gente foi para a sala de aula que ia ter de medicina social, que a gente tem nas terças-feiras. Então a gente tava aí, o pessoal tava brincando um pouco, cantando, fazendo umas paródias. E aí eu tô mostrando pra vocês como é a sala de aula e também fora dela, né, a vista que ela dá aqui. No caso, como a sala de aula de medicina social é na faculdade de ADM, a gente vê, né, a vista da faculdade de medicina, que é do outro lado da rua. E enquanto a professora não chegava, eu aproveito que tem um quadro lá e eu fiquei junto com minha amiga, porque a professora faz intervalinho, né, durante a aula. Enquanto ela não voltava desse intervalo, eu fiquei basicamente aí no quadro, fazendo uma revisãozinha de cardio, mostrando o diagrama. Eu lembrei agora que diagrama pressão por volume, que mostra basicamente a questão da válvula, das válvulas no ventrículo esquerdo e tudo mais. E a relação pressão-volume também, o fechamento, a abertura, enfim. E aí, já tô mostrando pra vocês no dia seguinte. No dia seguinte, a gente chegou pra ter de novo aula de semiologia médica, né? Mais uma etapa da semiologia durante essa semana. Eu tô mostrando pra vocês Júlia e Isabela. E um pouquinho da sala também. E aí eu tô mostrando pra vocês a parte da ausculta, né, do que faz parte do sistema respiratório, do exame físico do sistema respiratório. Tô fazendo a ausculta em Júlia. Aí, basicamente, a gente tá fazendo a ausculta em alguns pontos, né, do tórax, no caso da paciente, e a gente tem que falar, né, no final, que os murmúrios vesiculares estão presentes em toda a extensão do tórax, tudo mais, ausência de ruídos adventícios, se for o caso, né, como sibilos, crepitos e roncos. Oi, pessoal, acabei de chegar em casa. Foi tranquilo hoje. Hoje é aula de bioquímica, mas eu preferi vir pra casa porque eu quero muito passar essa tarde inteira estudando físio, só físio, fazia muita questão
revisar todos os pontos que eu tô em dúvida, porque amanhã é a prova de manhã, então eu quero estar afiada. E pra isso eu preciso dedicar toda essa tarde hoje e vou mostrar tudinho pra vocês. Como no dia seguinte eu ia ter a prova de fisiologia, nada mais justo do que passar a tarde toda fazendo questão, né? Aí eu tô mostrando pra vocês justamente esse bloco de questões que eu fui fazendo. Na verdade, é um PDF de outra faculdade que a gente pegou no Google. Na verdade, também tem no Drive, né, que os veteranos passam pra gente. A gente vai fazendo esses exercícios, né, pra fazer a fixação e tudo mais, e é muito, muito útil. Essa parte, especificamente, eu tô mostrando pra vocês a questão dos eixos, né, das derivações, né, AVR, AVL, AVF, D1, D2, D3, do eletrocardiograma. Aí eu já tô mostrando pra vocês no dia seguinte. No dia seguinte eu cheguei um pouquinho mais cedo na faculdade. Eu ia ter prova, era 8h50, eu cheguei cedo, cheguei umas 7 horas. Justamente porque eu queria fazer uma revisão final, né? Ver ali umas questões que eu fiquei meio em dúvida no dia anterior. E também muito, na verdade, bem mais fazer as revisões dos meus resumos que eu preparo, né, antes. Então, fazendo ali, anotando os tópicos principais, vendo ali quais são as coisas mais importantes e essenciais que eu não posso esquecer de jeito nenhum, vendo a questão dos diagramas também. Então, eu chego cedo justamente para evitar engarrafamento, porque se a gente sai mais tarde, a chance de engarrafamento é muito maior. E também porque me dá mais uma tranquilidade, assim, eu vou revisando, por mais que eu já tenha estudado bastante antes, né? Eu sempre gosto de chegar mais cedo para fazer ali uma revisão final e depois ir direto para a prova. Atualizações para vocês sobre o que está acontecendo até agora. Então, como eu falei pra vocês, eu estava estudando para fisiologia cardíaca, sistema cardiovascular. Eu estudei, deu tudo certo. Hoje foi a prova, já terminei a prova, já tô em casa. E eu achei considerações sobre a prova, né? Eu achei uma prova tranquila, não achei super difícil. Sobre o eletrocardiograma, na verdade, não teve nenhum ECG pra gente analisar. Só conceitos básicos mesmo de ECG, tipo onda P, complexo QRS, onda T, dos segmentos PR e tudo mais. Então, tava bem tranquilinho. Sobre derivações também, AVF, AVR, AVL, D1, D2, D3, essas coisas. Então, pra quem estudou a teoria de ECG, tava ok, sabe? E depois que eu bati esse papo com vocês, eu ainda estudei um pouquinho sobre o que ia cair no dia anterior na prova prática. Prova prática não, na aula prática de anatomia de sistemas. Aí eu tô mostrando pra vocês, eu já no dia seguinte, na sexta-feira. Nesse dia, como eu falei pra vocês, né, tinha aula prática de anatomia de sistema. Nesse dia a gente tava vendo intestino grosso, intestino delgado, glândulas anexas, fígado e tudo mais. A gente vai fazer uma revisão zona geral desse sistema digestório. E aí, eu já tô mostrando pra vocês a volta, né? Porque não dá pra filmar lá dentro, né, gente, do laboratório. Depois eu fui pra biblioteca porque eu necessitava pegar 2 livros específicos, que é o Netter, que é o Atlas de Anatomia, que eu tô mostrando pra vocês agora, inclusive, e também um Atlas Teórico. Atlas Teórico é ótimo, né? Um livro teórico de anatomia, que é o Grace para estudantes. E é com essas imagens super fofas do Netter, que eu amo esse Atlas, que eu encerro o Medvlog dessa semana, gente. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam, por favor, de deixar o curtir aqui embaixo. Deixar o seu comentário, né? Falar o que você achou do vídeo, que isso ajuda muito no engajamento, faz com que o YouTube entregue o vídeo para mais pessoas. Isso é muito importante para mim, ainda mais agora que eu ainda tô começando, né, dando meus primeiros passos no YouTube. Além de também, claro, se inscrever no canal, porque a gente daqui a pouquinho vai atingir 1000 inscritos. E é isso, gente, conto muito com vocês. E é isso, gente, um beijo, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo Medvlog. Tchau, tchau!